Suave no escurinho, meus nobres. Aqui quem fala é a Aranha Perdida de Mandacaru. Hoje estou aqui para falar sobre o capítulo 1179 do mangá de One Piece. Esse capítulo foi uma loucura. Confesso que, até ser lançado, toda a imagem que saía, todo trecho que era lançado nas ruas da internet, automaticamente, era mentira para mim. Por causa do 1º de abril. Mas, finalmente lançou e foi um capítulo absurdo que me deixou mais confuso que tudo. Que tipo de poder é esse que leva o nome de Akuma no Mi? Quer dizer que eu errei? Não tem nada a ver com sombras? Vou me apegar à minha teoria até que seja provada errada. Ou o caso do Moria é só uma ponta solta que o Oda esqueceu de fechar. Outra coisa curiosa, não sei se já viram. Mas, o fato de Imu cuspir sanguinho fez com que uma fala do Doflamingo, no capítulo 906, na página final, a mesma que aparece Imu descendo numa câmara fria para ver o chapéu gigante. Nessa página temos a fala do Doflamingo que diz: não importa se as pessoas descobrirem o que é, o poder tem vida útil muito curta. Aí, quando Imu chega em Elbaf e cospe sangue, automaticamente, a fala foi associada. Então, tem a fala de um lado e do outro, tem o chapéu gigante congelado, e congelar é uma forma de impedir que algo estrague. Será que Doff não estava falando do chapéu esse tempo todo? Enfim, vou voltar um pouco no tempo. Vou começar essa análise pelo meio, é a parte mais curta do capítulo e, apesar de ter pontos importantes, não é o mais importante aqui. Antes de entrar nisso, uma menção honrosa à capa, um pedido de capa para os órfãos de Yamato, Ace e Utama. Com isso dito, começou na cena curiosa do Summers capturado, o que já foi surpreendente, um pouco conveniente isso acontecer fora das câmeras, mas tudo bem. Acho que o principal ponto dessa cena é, ou pelo menos, é para mim, a confirmação de que os cavaleiros não possuem controle sobre a própria regeneração. Afinal, não faz sentido o Summers tentar recuperar o corpo, sabendo que a Gerd jamais iria permitir. Então, para mim, essa recuperação é involuntária. Em seguida, temos a questão do coração. Jurava que o coração teria entrado na cabeça do Summers, mas não. O coração ficou solto, o poder que tenta unir o corpo não possui o mesmo efeito sobre o coração. Somando esse fator à fala do Zoro, que imagina que o coração está ligado à imortalidade, palpite que o Summers, com o seu olhar de medo, basicamente confirmou. Juntando essas duas coisas, deixa claro que, enquanto o coração mantém o cavaleiro vivo, o poder que reconstrói o corpo vem de outro lugar. O que faz sentido, não adianta reconstruir o corpo se a pessoa morreu, e o que mantém essa pessoa viva não pode ser facilmente destruído, por isso de metal, por isso um coração mecânico. E o coração mecânico faz muito sentido com a fala do Harold, sobre sentir o aumento de poder fluir pelo seu corpo. Para quem não sabe, o simples fato de o coração bombear mais rapidamente o sangue torna todo o corpo mais forte. É por isso que, quando fazemos exercícios físicos, o coração acelera para manter o nosso corpo oxigenado. Então, quando ele diz, sinto o poder fluir pelo meu corpo, é basicamente isso. O coração mecânico está fazendo o seu sangue circular muito mais rápido, levando mais oxigênio, o que o torna mais forte. Agora imagine um coração mecânico de um gigante ancestral. Outro ponto que fortalece esse pensamento, a segunda marcha é basicamente o Luffy acelerando o batimento cardíaco, acelerando o fluxo de sangue e transformando isso em força. E, obviamente, não podemos esquecer que a quinta marcha faz a mesma coisa usando Haki. Inclusive, vi um comentário sobre como o uso excessivo do Haki poderia levar uma pessoa a ficar doente. Isso por causa do cospe sangue Imu, e também por causa do Roger e Barba Branca. Mas então, Kaido não ficou doente por quê? Garp, quem mais tem Haki do rei? Rayleigh não tá doente porque tem Gaban também. Enfim, era só pra pontuar que Haki não poderia causar uma doença ou então muita gente já teria morrido. Bem, voltando ao ponto original, o coração mecânico é a fonte do poder extra. Com esse ponto fechado, temos o ponto aberto. O coração mecânico é o coração original transformado ou é um coração implantado enquanto o original está em algum lugar do Castelo Pangeia. Vou dar 2 pontos possíveis aqui. O primeiro é, o coração foi revestido com metal usando um processo de forja ou tecnológico. Particularmente, não gosto muito e não temos nada tecnológico quando Harold recebe o Pacto Profundo. O que nos leva ao segundo ponto, o coração original está no castelo, retirado do corpo igual ao cérebro do Vegapunk que foi e está sendo preservado em algum lugar do castelo. O coração mecânico seria então uma antena que se comunica com o original e mantém o proprietário vivo. Por outro lado, o mecanismo de reconstrução do corpo, para mim, ainda tem relação com a sombra. A marca do pacto, para mim, ainda tem relação com Haki e a sombra nos corpos seria um fragmento da sombra de Imu. Por ora, a questão Summers fica nisso. Porém, dá para pensar no futuro.
Sabendo que o coração é o ponto fraco dos cavaleiros, apesar do Summer ser o único que, ao ser despedaçado, revelou um coração mecânico, é possível que todos tenham um. Ou seja, Summers deve ser morto, o que vai gerar um impacto negativo em Imu. Sabendo disso, podem eliminar o Killingan também. E a queda desses dois cavaleiros, somada às restrições que Imu tem ao sair do castelo, pode ser o que vai salvar Loki e Luffy. E é isso que tenho para comentar sobre o coração mecânico. Depois disso, vamos ter o Frank sugerindo para Brook e Usopp se tornarem ciborgues, o que seria irado. Pra ser sincero, esperava bem mais do Brook. O cara é capaz de controlar o frio da morte e o máximo que consegue fazer é congelar personagens secundários dos personagens que já são secundários. E o Usopp, enfim. Em seguida, temos a Gunko. Finalmente vimos a Bonita e ela voltou ao normal. O cabelo está longo, mas a asa, o rabo e o tridente sumiram. Obviamente, seguindo o padrão FIFA, ninguém percebeu. E falando em perceber, temos Loki, Luffy e o esquilo procurando comida na escola. Nesse momento, descobrimos que o congelamento não matou a Gunko, como também, aparentemente, é um gelo indestrutível. Acredito nisso? Não acredito. A sombra se soltou do gelo com uma facilidade terrível. Mas imagino que a Gunko deve ficar presa no gelo a pedido do Brook. Enfim, para finalizar essa parte, temos a Nami que, antes de todo mundo, sentiu a chegada de Imu. Aí, tem muita gente achando que isso é haki da observação ou uma possível evolução da gata, porque esqueceram como a Nami lê o tempo. Pra quem esqueceu, vamos lá, Nami lê a mudança do tempo através do vento, é assim que ela entende que o clima está mudando, o truque é o vento. Isso pode ser uma habilidade ligada ao haki da observação, porém, nunca foi pontuada como sendo. Inclusive, lá atrás, arco do Usopp. Nami ouve, através do vento, a invasão dos piratas Kuro. Ou seja, qualquer alteração no vento é perceptível. No entanto, essa foi uma habilidade abandonada igual à do Chopper. Dito isso, a Nami percebe a chegada de Imu porque a invocação do círculo mágico altera o movimento do vento e essa alteração foi o que a Nami percebeu. Inclusive, Zeus também nota essa alteração. Ou seja, Nami não fez nada que já não tenha feito antes. Com isso dito, agora vou começar a parte mais longa do capítulo, voltando para a Terra Sagrada. Nesse retorno vemos que nem tudo é flores na Sagrada Terra. Então, enquanto parte dos anciões estão bolados com a ideia de dar rolê, temos o Garlin mostrando que é um ancião diferenciado. Primeiro, ele não hiberna só na sala de reunião dos anciões. Segundo, nos traz um resumo de como a situação da Terra Sagrada está. Primeiramente, após a chegada de Shanrock, os problemas se acalmaram, porém, a Terra Sagrada ainda está sofrendo com a falta de comida. Ele ainda fala sobre a necessidade urgente de ter um poder militar capaz de manter o mundo sob controle, além do antigo quartel da Marinha. Na hora em que vi isso, pensei que seria algo sobre a SWORD. Quando ele fala da antiga base, obviamente, tem que ser a velha base na Grande Linha, próximo de Sabaody. Primeiro pensei que a SWORD poderia estar usando o lugar como base, porém, também temos o Exército Revolucionário e o Barba Negra. Uma das duas forças pode ter atacado e até assumido o controle dessa antiga base, a velha Marineford. Lembrando que o Barba Negra decidiu agir ao saber que o exército revolucionário estava sabotando a Terra Sagrada, é possível que o plano dele era o domínio da velha base da Marinha que, aparentemente, conseguiu. Infelizmente, não temos muita coisa, então não dá nem para especular direito. E bem, depois disso temos a York, se lascando para deixar de ser trouxa. Trocou uma vida onde só tinha que comer, dormir e cagar, para agora passar fome e ter que trabalhar todo dia sem parar. Isso é para que a gente veja, nem sempre uma pessoa inteligente tomará decisões inteligentes. A não ser que tudo tenha sido planejado. E se York desde o início foi programada para trair o grupo só para se infiltrar no governo mundial? Não apostaria nisso, mas vai que acontece. Inclusive, a fala de Imu, dita para o velho Javali, pode ser uma dica sobre como esse tratamento que York está recebendo pode acabar se voltando contra eles. Mas enfim, depois da York, começa um papo sobre como as coisas estão uma bagunça após o surgimento de Nika. E também é levantada uma pergunta, acredito que seja o velho do cavalo. A pergunta é, tudo isso é coincidência ou inevitável? Esse tipo de fala, que gira em torno do destino, é sempre uma coisa. Aí pensei um pouco e imaginei se o governo mundial não teria uma profecia própria. Sabemos que existem. Temos a profecia do retorno de Poseidon, a profecia de que alguém vai cumprir a promessa de Joy Boy para Poseidon. Também temos a profecia de que o reino do mar será destruído pelo Luffy. Teve a profecia criada pela Toki e também a profecia do Oden, profetizando a derrota de Kaido. É possível que o governo mundial também possua uma profecia e lute arduamente para evitá-la. Talvez seja por isso que nunca consideraram que a Terra Sagrada poderia ser atacada.
É possível terem também a profecia de que Nika retornaria, mas enfim, se isso foi profetizado ou não, estava na cara que chegaria nisso pela crescente movimentação do mundo. Bem, depois disso temos os anciões dando a sugestão de enviar almirantes para Elbaf, ideia que o velho cavalo recusa. Aparentemente, os almirantes já estão sendo usados, o que reforça a ideia sobre a antiga Marineford ter sido tomada. De qualquer forma, isso leva o ancião Javali a pedir para que eles fossem enviados no lugar, e é nesse momento que Imu fala sobre luxúria, preguiça e orgulho. Ele diz para que abandonem isso, mas é exatamente o que estão fazendo com a York. Estão se colocando como superiores e negando comida para ela. É impossível isso não se voltar contra eles e vou achar lindo quando acontecer. Com isso dito, fica muito óbvio que os anciões não querem que Imu saia, com a exceção do Garlin que não demonstra ser contra e apoia claramente a saída de Imu. Os outros em algum momento vão ser contra. O mais nervoso, sem dúvidas, é o velho Condor. O maluco está quase chorando. De qualquer forma, depois de mandar o grupo abandonar a luxúria, Imu faz uma reflexão sobre como o dia de hoje era inevitável. Refletindo sobre o momento em que Shebek o desafiou, no momento em que Roger revelou a existência do One Piece, o nascimento da Shirahoshi, o roubo da fruta, a morte do Harald, o surgimento do Loki como pirata, a proteção do Barba Branca ao Luffy e o Barba Negra mostrando suas garras em Marineford. Na visão de Imu, tudo isso está interligado. Shebek foi a faísca que fez tudo acontecer. Lembro que comentei isso no vídeo sobre God Valley. Quando Imu assumiu o corpo de Saturno, ele estava tentando impedir algo e falhou drasticamente. Foi em God Valley que a Sword, exército revolucionário, e o desejo de aprender sobre o mundo do Roger nasceram. Foi graças a esse incidente que o Luffy não foi levado para a marinha desde criança, onde o Shanks, que anos depois salvaria e daria um objetivo para o Luffy, foi resgatado. Enfim, muitas coisas só foram possíveis por causa de God Valley, e essa ilha tem tudo a ver com Shebek. Porém, isso foi algo que começou antes de Shebek. Rox de Shebek, ou melhor dizendo, David Shebek foi a fagulha da nova era. Mas isso começou com Lily de Nerfetari, Joy Boy e Davy Jones. Isso começou há muito tempo e, aparentemente, Imu foi excluído do triângulo amoroso que deveria ser um quarteto amoroso. Eu acharia bala. Oda nunca disse que não poderia existir romance em One Piece, ele só disse que ninguém do bando iria se pegar. Então, Joy Boy, Davy Jones, Lily e Imu poderiam se pegar tranquilamente. Mas antes disso, temos a partida de Imu. Esperava que tivesse algum raio, mas não teve. Imu meio que virou uma fumaça. E é aqui que voltamos para Nami sentindo uma fisgada na prega rainha. Em seguida, temos os 5 pilares de raio negro sustentando um círculo mágico enorme num céu trancado de nuvens escuras. De repente, começa uma cantoria e quem canta são casas e árvores que recebem um sopro de vida. Lembra muito a Big Mom quando ela dava vida para os objetos, mas claramente aqui tem uma pegada sombria. Para mim, é cada vez mais difícil acreditar que Imu não tenha um poder relacionado à escuridão, às trevas. Antes eu achava que era uma fruta, mas com o poder sendo revelado, imagino que o poder de Imu é natural. Mas antes de chegar nisso, Imu desceu no castelo e assim que pousou, cuspiu sangue. E esse momento é muito importante porque reviveu a fala do Doflamingo, lá no capítulo 906, não importa se as pessoas descobrirem o que é, porque o poder tem vida útil muito curta, apodrece mais rápido do que se imagina. Doflamingo está falando sobre o tesouro da Terra Sagrada. E, paralelamente, vemos Imu numa câmara fria, olhando para um chapéu gigante. Perguntinha, hoje sabemos que o segundo cartaz era o cartaz do Barba Negra. Ou seja, será que esse chapéu era de Davy Jones? Aparentemente, Davy Jones possui uma ligação com os bucaneiros. Inclusive, em God Valley vemos um bucaneiro da família Davy usando um chapéu de palha. Será que estou sendo muito teórico da conspiração? Se estou, serei um pouco mais. O que fazemos para impedir que algo estrague? Nos pegamos a coisa e a congelamos. Agora, por que iriam congelar um chapéu de palha? Bom, objetos podem comer frutas no universo de One Piece, armas e até mesmo um bule de chá podem comer. Então, e se o chapéu comeu um fruto, e para impedir que o chapéu estrague e o fruto seja perdido, Imu o congelou? Será que a fala de Doflamingo estava falando sobre isso? Eu acho válido ser, porém, tenho uma questão importante. Imu não sabe o ciclo de uma fruta. Ele não sabe que o poder vai renascer após o usuário morrer. Isso é algo que fiquei pensando, se todo mundo, ou os mais capazes, sabe que uma fruta reencarna sempre que o atual portador morre, por que ninguém usa isso? Nesse caso, bastava pegar uma fruta e deixar ao lado do chapéu. Ou será que não tem como matar algo inanimado? Enfim, de qualquer forma, não acho que a frase do Doflamingo se refira ao Imu diretamente. Mas é algo para se manter guardado. Agora, a minha teoria sobre o sangue é a seguinte: o problema de Imu ao sair do castelo e ao assumir a forma de demônio está relacionado ao Haki de Joy Boy. Como seria isso? Aí já não sei como explicar.
Entretanto, Imu não se tremeu à toa ao sentir o haki de Joy Boy. Bom, chegando na transformação de Imu, fiquei com uma impressão muito forte de que a sua forma demoníaca estava escondida dentro da sua forma escura. Como se a sua forma com a coroa fosse um avatar para o seu corpo verdadeiro habitar. E talvez o estresse da transformação venha justamente disso, já que o corpo anterior é claramente menor que a sua forma demoníaca. Ou seja, a sua versão demônio teria que comprimir o seu corpo para caber dentro da forma escura. E quando ele aparece no topo do telhado, ele parece estar num telhado comum e definitivamente não é um telhado comum. Pode ser um erro de proporção do Oda. Pode, mas existe uma possibilidade gigante de Imu ter entre 10 e 15 metros de altura. O que seria muito interessante. Infelizmente, proporção não é o forte do Oda. Dito isso, Imu é um demônio. Confesso que um demônio galã me pegou de surpresa. Por ser um dragão celestial, esperava uma forma mais bizarra. Até porque é um demônio, então poderia ter qualquer forma esquisita. Porém, ele escolheu o tipo que comeria ele e não é no sentido literal. Bem, agora sobre o poder, Akuma no Mi. Sinceramente, não sei nem por onde começar. Qualquer coisa que penso parece idiota e sem sentido. Sendo assim, bom, o vídeo acaba aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.